seu time foi bem na audiência do Brasileirão 2020 na Globo? Se você torce por um dos 4 grandes do Rio de Janeiro ou de São Paulo, esse vídeo vai responder a sua dúvida. Muito bem, pessoal, mais uma vez a gente começa o vídeo explicando que esse levantamento leva em consideração apenas os dados da audiência da Globo no Brasileirão 2020 em São Paulo e no Rio de Janeiro, porque são as duas únicas praças que geram jogos em todas as rodadas. Portanto, não é possível fazer uma comparação de audiência entre Grêmio e Internacional, entre o Atlético Mineiro na Série A e o Cruzeiro na Série B, ou de times de outros estados, da região Nordeste, Centro-Oeste, etc. Só em São Paulo e no Rio de Janeiro é que a gente tem a constância ali das 38 rodadas, e é por isso que a gente traz aqui os números de São Paulo e do Rio de Janeiro, bem como dos 4 grandes de cada um que compuseram aí a Série A do Brasileirão que terminou na última semana. Como eu já mencionei na semana passada em 2 vídeos publicados aqui no canal com os balanços de audiência do Brasileirão, a média esse ano foi menor do que em 2019, motivada aí por várias coisas, como por exemplo o calendário, a pandemia, o fato de o Brasileirão ter sido jogado no verão, praticamente a reta final inteira no verão, fazendo com que as pessoas vissem menos os jogos de domingo à tarde, fossem fazer outras coisas. O futebol tem perdido espaço para o lazer, e nesse vídeo agora a gente vai ver como isso respingou na audiência média dos clubes. E isso no Rio de Janeiro foi mais possível de se ver, porque até o Flamengo, campeão brasileiro nas 2 edições que a gente está comparando, teve uma média de audiência menor. Outra questão importantíssima para a gente fazer essa comparação é lembrar que nessa temporada a gente teve o SBT transmitindo a Libertadores da América e em várias ocasiões dividindo a audiência do futebol com a Globo, porque a Globo, para enfrentar o futebol do SBT, puxava jogos do Campeonato Brasileiro para as quartas-feiras à noite, e o SBT transmitia nesse mesmo dia e horário os 4 jogos restantes aí da fase de grupos da Libertadores da América. Feitas as nossas ressalvas, vamos então comparar a audiência final média do Campeonato Brasileiro, considerando todas as partidas de quarta, domingo, até os que foram realizadas de sábado, de quinta-feira, que foi a rodada final. No Rio de Janeiro, o campeonato fechou com uma média de 22 pontos de audiência, uma queda em relação a 2019, quando a gente tinha constatado ali 24 pontos e meio. Em São Paulo, a média fechou com 21, também em queda, tinham sido 23 em 2019. Todos os dados apresentados aqui no vídeo são da Kantar Ibope Mídia e foram repassados ao blog do Alan Simon pela Globo, rodada após rodada. Então o meu trabalho foi fazer o trabalho de formiguinha ali mesmo desde agosto, ir coletando esses dados, colocando numa planilha, fazendo os cálculos, fazendo as fórmulas para que a gente pudesse chegar às médias por clube. E também fazer aqui, a gente vai apresentar nesse vídeo também, não sai daí não, uma lista com os 5 melhores e os 5 piores jogos em audiência, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo nessa temporada. A gente começa falando do Flamengo porque ele é o campeão brasileiro, então o Rio de Janeiro é o nosso primeiro tema aqui para a gente falar da média dos clubes grandes. E o rubro-negro conseguiu mais uma vez liderar, como já era esperado, a média de audiência da Globo aberta. O rubro-negro fechou o campeonato com 28 pontos de audiência, 28,1 para ser mais exato, que também é uma queda. Em 2019 ele conseguiu 31,4, mas aí vamos levar em consideração todos os fatores que eu já falei, jogos no calor, domingo à tarde. O Flamengo apareceu muito de domingo e menos de quarta-feira, já que por causa da Libertadores ele próprio jogava de meio de semana no SBT e não jogava tanto de meio de semana na Globo. Como também já expliquei em outro vídeo, a média de audiência da quarta-feira é sempre maior que a de domingo. Quem foi muito bem em relação a 2019 na comparação foi o Fluminense. A ótima campanha do tricolor carioca, pouca gente esperava uma vaga na Libertadores da América, mas o trabalho foi bem feito, mesmo com saída de treinador ao longo do campeonato, e na televisão isso também pôde ser medido em audiência, já que o tricolor conseguiu 23,2 pontos de média no Ibope. Em 2019 tinham sido 20,9. A gente usa aqui sempre arredondamentos, então a gente pode falar que o Fluminense teve 23 pontos agora, em 2020, e 21 pontos em 2019. Não explica sozinho esse crescimento, O Fluminense, que era o terceiro em audiência em 2019, passou a ser o vice-líder agora, mas o Fluminense teve os 2 jogos contra o Flamengo transmitidos em TV aberta. Isso não é muito comum, dificilmente a gente vê um clássico que foi exibido na TV aberta nos 2 turnos. É bem raro isso acontecer. Em São Paulo rolou com Palmeiras e Santos, mas, por exemplo, Corinthians e Palmeiras, o clássico que sempre dá mais ibope na capital paulista, nenhum deles foi de TV aberta, os 2 foram exclusivos do Premier. Não que a Globo não quisesse, porque o último Corinthians e Palmeiras, aquele de janeiro, era um jogo da Globo, até o Palmeiras se classificar para jogar a Libertadores na mesma semana, na mesma data, um na terça, outro na quarta, e aí esse derby teve que ser transferido para uma segunda-feira. A Globo não transmite jogo nesse dia da semana, acabou ficando mais uma vez exclusivo do pay-per-view. Lanterna em 2019 na audiência, apesar de ter sido o último colocado do Brasileirão esse ano, o Botafogo foi o terceiro colocado no Ibope da Globo do Rio de Janeiro. O Fogão
Fogão marcou 19 pontos cravados na média de audiência contra 20,4 de 2019. Mas o time foi prejudicado também por essa questão do SBT na Libertadores, hein? A gente tem que lembrar que um dos jogos do Botafogo exibidos aí de quarta-feira, que é um dia que normalmente dá mais audiência, como eu expliquei, bateu de frente com o Flamengo na Libertadores, quando o SBT conseguiu 18 pontos de audiência e liderou o horário, sendo na fase de grupos. O Botafogo, na ocasião, no jogo contra o Bahia, fez apenas 12 pontos. Ele vai aparecer nesse vídeo daqui a pouco também, pra gente destacar um pouquinho sobre ele. Agora, quem realmente decepcionou muito na audiência foi o segundo colocado no Rio de Janeiro em 2019 e que dessa vez segurou a lanterna. O Vasco da Gama marcou 17,8 pontos de audiência na temporada 2020 contra 24,4 em 2019. Além de todas as questões que eu já expliquei sobre calendário, sobre SBT, sobre a própria Globo tá com menos audiência no futebol em geral, a gente tem um fator que entra sempre em consideração em qualquer comparação de audiência que a gente faça quando o assunto é televisão aberta, que é o rendimento dos clubes em campo. O próprio Flamengo ter dado menos audiência se explica pelo que eu falei, mas o Flamengo jogou uma bola tão bonita quanto jogou em 2019, comandado pelo Jorge Jesus, foi campeão de novo, mas o próprio torcedor rubro-negro sabe que não se compara o time do Rogério Ceni com o time do Jorge Jesus. Não tem condição de comparar. E isso atrai um pouco menos de audiência. No caso do Botafogo e do Vasco, nós estamos falando de times que foram rebaixados, que vão jogar a Série B mais uma vez. É o terceiro rebaixamento da história do Botafogo e o quarto da história do Vasco. Então, realmente isso acaba refletindo nos números de audiência, afasta aquele torcedor que não é tão fanático, que gosta de ver o time ganhar. Isso tem em todos os clubes. É importante a gente destacar, todos os clubes têm aquele torcedor que é de ocasião, que vai só quando o time está ganhando. Isso é normal e a gente consegue mensurar sempre analisando o Ibope de ano a ano. Chegamos agora a São Paulo, onde os 4 times grandes tiveram queda na audiência, não teve ninguém como o Fluminense, por exemplo, aumentando. O Corinthians teve uma perda muito relevante que pode ser explicada pelo fato de o time ter sido usado muitas vezes pela Globo. Foram 18 transmissões, não por vontade própria, mas como ela perdeu a Libertadores da América, ela precisava enfrentar o SBT e conseguiu, diga-se de passagem, nenhuma vez, nenhum jogo do SBT na Libertadores venceu o Corinthians na Globo. E mesmo quando o SBT tirou os jogos de quarta-feira, colocou na terça, a Globo manteve o hábito de transmitir jogos às vezes puxado de rodadas ou adiado de rodadas do fim de semana, porque ela tinha um compromisso com os patrocinadores. Ela tinha que mostrar X jogos na temporada. Então, se a Libertadores saiu do calendário, de alguma forma, isso tinha que ser reposto. E foi com os jogos do Campeonato Brasileiro durante aí os meses de dezembro e janeiro, quando o SBT já não estava mais batendo de frente com o futebol da Globo. O Corinthians conseguiu uma média de 23,3 pontos de audiência na temporada 2020 contra 26,6 em 2019. Se a gente usar o arredondamento, é 27 a 23. Uma queda muito expressiva que, além das questões do SBT, também se encaixa na questão do desempenho do clube. O Corinthians foi muito mal em boa parte do Campeonato Brasileiro. Depois, com a chegada do técnico Wagner Mancini, até deu uma animada na sua torcida, pareceu que ia brigar por Libertadores, chegou a brigar por G8 pela vaga na pré, mas não deu certo. De qualquer forma, tudo isso, esse pacote todo, SBT, jogos concorrendo contra outros jogos, isso tudo com certeza afetou e mostra aí uma queda de audiência bastante relevante da equipe corintiana. O São Paulo, que foi o terceiro colocado na média de audiência do Brasileirão em São Paulo em 2019, dessa vez assumiu a vice-liderança. O tricolor disputou o título, né? Durante boa parte do campeonato, a equipe do Morumbi liderou a competição, chegou a colocar 7 pontos de vantagem na liderança, mas quando acabou 2020, fomos para 2021, o time simplesmente desandou, parou de ganhar, ficou janeiro inteiro sem ganhar uma só partida, a liderança evaporou e o time ainda brigou até a última rodada, né? Se não ganha do Flamengo, não ficaria nem com o G4, teria que torcer para o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil para ele ter uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores da América. Uma queda muito grande e que afetou aí as últimas transmissões. De qualquer forma, o tricolor conseguiu uma média de 20,9 pontos de audiência. Foram 2 a menos que na temporada 2019. Veja, até o São Paulo, que passou para segundo lugar, teve na verdade uma queda de audiência em relação à temporada anterior, e uma queda de 2 pontos. No arredondamento, o São Paulo teria 21 e 23 em 2019, que é justamente a média do Campeonato Brasileiro, né? 21 e 23 na Praça da Globo São Paulo. O Palmeiras, que tinha sido vice-líder de audiência na Globo São Paulo com 23,4 pontos de audiência em 2019, dessa vez caiu para o terceiro lugar com 20,2, ou seja, no arredondamento queda de 23 para 20 pontos. Veja, o Corinthians no arredondado caiu 4 pontos, o São Paulo 2 e o Palmeiras 3. Mas a queda mais exemplar foi a do Santos Futebol Clube. Em 2019, o time da Vila Belmiro tinha segurado já a lanterna da audiência da Globo São Paulo, mas com 22,6 pontos de audiência, no arredondado já ia para 23. Dessa vez, a média caiu para 17,9, ou seja, 18. Foi de 23
para 18. 5 pontos de queda, né? Então realmente expressiva. Os times paulistas estiveram em uma situação bastante diferente em relação ao 2019. Palmeiras e Santos brigaram com o Flamengo até certo ponto pelo título brasileiro na temporada anterior. O Flamengo dominou a partir da chegada do Jorge Jesus, não teve condições a partir de determinado momento, abrindo uma vantagem muito expressiva, mas o Santos foi o vice-campeão e o Palmeiras foi o terceiro colocado. Dessa vez, esses dois times foram os finalistas da Libertadores, o que os obrigou, nesse calendário estúpido, mal feito, ridículo, que a CBF tanto defende, a abrir mão do Campeonato Brasileiro. Aí é claro que a audiência cai junto. E agora, para a gente encerrar o vídeo, vamos mostrar as listas de piores e melhores jogos na audiência na Globo São Paulo e no Rio de Janeiro. Começamos aí com a lista dos 5 piores jogos de audiência da Globo Rio de Janeiro na temporada 2020. Como você vê aí na imagem agora, em 11 de outubro a gente teve um Fluminense e Bahia, que rendeu 17 pontos. 23 de agosto, um Vasco e Grêmio com 15 pontos de audiência. Nesse dia, a Globo enfrentou uma concorrência forte da TV por assinatura. Era a final da UEFA Champions League entre Bayern de Munique e PSG, que conseguiu no painel nacional de televisão a maior audiência da história da TV por assinatura, jogo transmitido pela TNT. Em São Paulo também teve uma baixa audiência naquele dia, com Palmeiras e Santos, que não entrou no ranking aqui dos piores, mas, para você ter uma ideia, um clássico acabou sendo muito afetado por um jogo que os brasileiros, em geral, tiveram uma preocupação maior em assistir, tanto porque a Champions League tem hoje um público muito cativo, como também pela presença do Neymar na final. Na sequência do ranking, a gente acha ali um Vasco e Corinthians numa quarta-feira à noite, né? É estranho um jogo de quarta-feira à noite aparecer numa lista de piores audiências, mas já é um dos casos em que enfrentou um jogo do SBT. Nesse dia teve Flamengo na Libertadores, e por isso a Globo acabou ficando em segundo lugar com essa partida. Depois a gente teve em 14 de novembro um Sport Vasco que deu 13 pontos de audiência, mas esse foi um sábado, né? Era fim de semana das eleições municipais em todo o Brasil. O sábado à tarde é sempre a pior audiência possível, então mais um ponto que derrubou um pouco a audiência do Vasco da Gama, que pode ser considerado na comparação que eu falei, e que na próxima lista a gente vai ver que afetou também a audiência em São Paulo, no ranking dos piores e melhores. E a pior partida acabou sendo no dia 30 de setembro, como você pode ver aí na imagem, um Botafogo e Bahia. O Botafogo perdeu em casa, também uma quarta-feira à noite, 12 pontos de audiência. Era a primeira partida exibida do Flamengo no SBT na Libertadores da América. Passamos agora para o ranking dos 5 piores índices de audiência da Globo em São Paulo com o Brasileirão 2020. Como você vê aí no quadro, um jogo do Palmeiras contra o Atlético Goianiense no dia 25 de outubro, marcou 17 pontos. E aí temos 3 jogos com 16 pontos. Flamengo e Atlético Mineiro no dia 9 de agosto, primeira rodada. Vasco e Santos, dia 20 de dezembro, e Santos e Grêmio no dia 11 de outubro, todos eles com 16 pontos. Como é que eu classifico entre jogos que deram 16 pontos, quem foi melhor ou pior, para a gente fazer um critério de desempate? Eu uso o share. Share é o total percentual de participação de um determinado programa de televisão sobre o número de televisores ligados naquele momento. Então eu tenho aqui na lista, por exemplo, Flamengo e Atlético Mineiro teve 34%, Vasco e Santos 33%, Santos e Grêmio 32%, por isso que ele apareceu nessa ordem. Flamengo e Atlético Mineiro, um jogo sem paulistas, sequer era para ter sido exibido na Globo São Paulo, mas na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, você lembra, tinha Goiás e São Paulo para ser transmitido, mas o time esmeraldino teve um surto de Covid-19 no elenco. A Globo chegou a iniciar aquela transmissão, o São Paulo estava em campo, mas no último minuto a CBF confirmou o cancelamento da partida, ficou marcada para um outro dia e acabou sendo exibida só pelo Premier. E o pior jogo do campeonato na Globo São Paulo em audiência foi Santos Internacional, um jogo até legal, né? O Santos ali empolgado com o Cuca, o Internacional brigando pela liderança do campeonato o tempo todo, mas foi um jogo ali premiado, entre aspas, com muita ironia, por ter sido realizado no dia 14 de novembro, o fim de semana das eleições municipais em todo o Brasil. Agora vamos falar de coisa boa, e não é aquela câmera da propaganda da televisão. Vamos ver quais foram as 5 melhores audiências do futebol do Campeonato Brasileiro na Globo, no Rio de Janeiro, em 2020. Nosso ranking abre aí com São Paulo e Flamengo, 41 pontos de média. Foi realizado numa quinta-feira à noite e, é claro, o jogo que deu ao Flamengo o título brasileiro de 2020. O Flamengo perdeu em campo, mas foi beneficiado pelo empate entre Internacional e Corinthians, um jogo que acontecia no mesmo horário e que foi exibido apenas no Rio Grande do Sul em TV aberta. Muito boa audiência, comparável a mata-matas e grandes clássicos do futebol, ou mesmo a um paredão histórico do Big Brother Brasil, maior que finais de Copa do Mundo, que, claro, são disputadas sempre de domingo, no período da tarde, mas ganhou de finais recentes de Copa do Mundo sem o Brasil. Um jogo que realmente foi muito diferente do resto do Campeonato Brasileiro. Uma média de audiência acima do que a gente contabilizou nas outras 37 rodadas.
O brasileiro gosta disso, né? De decisão, de jogo que vale título. Isso acaba também refletindo nos números do Ibope. E isso, é claro, vai aparecer em qualquer lista de Ibope que a gente fizer. Mata-mata e decisão sempre vai ter mais atenção. Voltando para o nosso ranking, temos aí Fluminense e Flamengo em 9 de setembro com 36 pontos e Flamengo e Fluminense com 34 pontos no dia 6 de janeiro. Como eu falei, o Fla-Flu foi exibido nos 2 turnos em TV aberta. A Globo aproveitou isso muito bem, conseguiu 36 pontos com um, 34 com o outro. A média de audiência é tão boa que, se a gente lembrar a final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense no SBT, a emissora do Silvio Santos comemorou, e deve comemorar mesmo porque foi um baita índice, conseguir 26 pontos contra Jornal Nacional e novela. Nenhum outro jogo da Libertadores da América, mesmo do Flamengo em mata-mata, enfrentando até Jornal Nacional e novela. Uma comparação bastante normal entre um cenário e o outro. O SBT não chegou a 20 pontos de média com o Flamengo na Libertadores. Então, olha a força que tem o Fla-Flu na TV aberta. 26 pontos no SBT, que para os padrões da emissora é excepcional, e no Campeonato Brasileiro, 36 e 34 pontos para a Globo. Dando sequência ao nosso ranking, temos a final antecipada do Campeonato Brasileiro, dia 21 de fevereiro, entre Flamengo e Internacional, 33 pontos de audiência. Completando o top 5, a gente tem Flamengo 1, São Paulo 4 no dia 1º de novembro com 29 pontos. Passamos agora a olhar o top 5 da Globo em São Paulo. E em primeiro lugar aparece também a decisão do Campeonato Brasileiro, a rodada final entre São Paulo e Flamengo. Não tinha nenhum time paulista em condição de ganhar o título, mas uma decisão de campeonato atraiu mais uma vez a audiência. Como eu falo, mata-mata e jogo decisivo é sempre muito mais interessante. E essa partida conseguiu 29 pontos. Já começa por aí, né? Vamos chamar a atenção. Um campeonato que não teve nenhum Corinthians e Palmeiras transmitido em TV aberta, por coincidência ou não, e eu já digo, não é coincidência, não teve nenhum jogo passando ou chegando aos 30 pontos de audiência em média. Nenhum jogo. É uma coisa que praticamente todo Palmeiras e Corinthians consegue, no Campeonato Paulista conseguiu. Historicamente, os melhores jogos da Globo na temporada são Corinthians e Palmeiras, e quando tem um Brasileirão sem essa partida, nenhum outro jogo conseguiu chegar aos 30 pontos. Seguindo aí o nosso ranking, temos apenas jogos do Corinthians, né? 2 de agosto, quando ainda não era tão visível que o time iria mal na competição, 27 pontos contra o Fortaleza e 26 contra o Coritiba. Depois, em fevereiro, mais 2 jogos de quarta-feira à noite contra Ceará e Atlético Paranaense, também com 26 pontos de audiência, ou seja, o Corinthians dessa vez não dominou o top 5, acabou perdendo espaço aí para um jogo que valia título de campeonato, embora o Corinthians estivesse jogando no mesmo horário, mas de qualquer forma, esses são os números. Espero que vocês tenham gostado do balanço do Brasileirão. Com esse vídeo a gente encerra a nossa temporada de balanço sobre a audiência do Campeonato Brasileiro, então se ficou alguma dúvida, se vocês têm ainda alguma pergunta, usem os comentários, eu vou respondendo o que vocês queiram saber. Mas, em relação à temporada 2020, a gente ainda tem números e levantamentos para trazer aqui, porque a Copa do Brasil tá rolando, né? No próximo domingo a gente vai ter a finalização aí com Grêmio e Palmeiras, num horário diferente, 6 horas da tarde, o jogo de ida já foi num horário diferente também. Então vamos ver como é que isso influenciou, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. Tem a questão da Libertadores ter saído da Globo, como foram os estaduais, o Carioca sem Flamengo e não transmitindo a final também. A gente vai poder fazer todas essas comparações daqui pra frente no mês de março. Então renova o convite, se você gostou desse vídeo, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações no sininho para ficar por dentro sempre que a gente tiver um novo vídeo ou uma nova transmissão. Eu te espero aqui no próximo, hein? Um grande abraço pra você e até a próxima!